Thaís, Pedro, a todos aqui do Jornal Gente. Então, hoje a gente está percebendo, Thaís, que leva no mínimo 48 horas, né, para você conseguir agendar um teste para Covid-19 nos postos públicos de saúde. Então, a espera chega a muitas horas para você conseguir ser atendido. E essa procura explodiu depois das festas de fim de ano. A Associação Brasileira de Farmácias, inclusive, divulgou um dado novo, Thaís, dizendo que o volume diário de testes, que já havia dobrado antes do Natal, aumentou mais 50% agora nos primeiros dias de janeiro. E os resultados positivos saltaram de quase 12% para 33% no país. E aí a discussão sobre o autoteste ganha força porque é uma modalidade que já existe nos Estados Unidos, por exemplo, e em vários países da Europa. Você vai à farmácia, compra um kit de teste rápido, aquele mesmo que fazem você na farmácia, você leva para casa e faz o teste quando acha necessário. O Sérgio Mena Barreto, que é o presidente da Abrafarma, destaca que a superlotação das farmácias poderia ser reduzida e opina que o Brasil está atrasado nessa discussão. Eu acho que a gente está vivendo também uma época, sabe, de autogestão, autocuidado. As pessoas já conhecem relativamente a doença, já viram muitas pessoas que tiveram, quem não teve. E eu acho que a gente tem que partir para essa lógica. Por exemplo, o Brasil já devia ter autoteste. Então, você tem vários países, você vai na farmácia, compra um kitzinho e leva para casa. Você tem lá um múltiplo de 5 testes, inclusive custa muito mais barato do que esse teste que a gente usa na farmácia. E você tem casa, você vai, eu vou para uma reunião e lá eu fiquei um tempo, eu quero ver se eu estou meio esquisito, quero fazer o teste aqui, e faz em casa. A gente não tem um valor de autoteste no Brasil, porque esse produto não é vendido aqui, mas o teste de farmácia a gente encontra em vários preços, mas né, Thaís? O que falta, Ana, para que o autoteste possa ser vendido? Regulamentação da Anvisa. Quem tem que aprovar isso? A Anvisa. Qualquer medicamento ou tratamento de saúde aprovado no Brasil precisa passar pela Anvisa, e a gente questionou a Anvisa em relação a isso. Até porque a gente tem alguns autotestes liberados. Tem de diabetes, por exemplo, autoteste de gravidez. Mas desde 2015 tem uma resolução da Anvisa que proíbe a coleta em casa para doenças como a Covid-19. O que eles alegam é que a Covid é uma doença transmissível e que há necessidade de os resultados serem repassados para autoridades de saúde. E, além disso, pode haver interferência no resultado devido a esse teste ser feito fora de um ambiente de controle. E, segundo a Anvisa, países que adotaram teste in vitro para a Covid-19 fora do ambiente laboratorial têm critérios sanitários que são direcionados para esse tipo de situação. Políticas públicas, né? Então, eles dividem um pouco a responsabilidade com o Ministério da Saúde. A gente foi atrás de uma especialista, a infectologista da Unicamp, a Raquel Stutz, que discorda dessa decisão da Anvisa e afirma que está na hora de colocar em discussão a autotestagem. Para ela, seria uma opção a mais para tornar o diagnóstico da doença mais rápido e ajudar, inclusive, no controle da pandemia. Se houver, né, e na bula do teste, né, é muito bem explicado como deve proceder, eu acho que pensar num erro de coleta, isso não é motivo para não oferecer o teste, até porque erro de coleta nós temos em todos os locais, inclusive nos laboratórios. Vai ajudar a população que não vai precisar ficar horas, né, aguardando por um atendimento sem ter certeza se fará o exame ou não, e vai auxiliar também os próprios serviços de saúde com uma redução do número de pessoas que irão procurar. Então, eu sou plenamente favorável que haja a disponibilidade de autoteste aqui no Brasil, o que já é feito nos outros países com muito sucesso. Pois é, mas a gente consultou a Anvisa, Thaís e Pedro, e por enquanto não tem nenhuma discussão nova em curso a respeito da alteração desse cenário. E olha, vou colocar aqui, Ana, para alimentar essa discussão, a palavra do Dr. Anthony Fauci, que é o coordenador nos Estados Unidos das políticas públicas contra a Covid, considerado um dos maiores especialistas em infectologia do mundo. E ele comentava que o fato de que o mundo atingiu 300 milhões de casos de Covid nessa semana. E nos últimos dias houve um crescimento exponencial do número de casos de Covid na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, como também aqui no Brasil, por causa da variante Ômicron. E olha que coisa interessante que ele diz, que à medida em que as infecções provocadas pela Ômicron se tornam menos severas, essa contagem do número de casos não deveria mais ser o foco das autoridades de saúde. Não deveria ser. E a gente se acostumou com isso, né? Não sei quantos mil novos casos. O que ele diz é, nesse momento da pandemia, as autoridades de saúde devem focar nas hospitalizações
é esse um número relevante. Porque a Omicron se espalha mais e é menos severa, como todo mundo já sabe. Portanto, o número que conta agora não é o de casos, mas de hospitalizações, na opinião do Dr. Anthony Fauci. Ou seja, isso corrobora o argumento em favor do autoteste. Porque a dificuldade do autoteste é fazer com que o positivo do autoteste chegue ali no Conect SUS do Ministério da Saúde. Basicamente é isso, por isso que ele não foi liberado até agora. À medida em que esse positivo deixa de ser menos relevante como política pública, é importante para a pessoa, para a sua segurança pessoal, ter a informação mais rápida sobre o sim ou não da Covid. Por que não liberam isso, minha gente? Inclusive, Thaís, a pessoa que está na dúvida se está com Covid ou com gripe, como é o caso de surtos que a gente está vendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, ela vai para um posto de saúde, ela vai para um hospital e se expõe ao risco de ser contaminada por algo que ela não tem. Porque os ambientes estão absolutamente abarrotados ainda, né? Então, você fazer um teste em casa já pode até te direcionar para um outro tipo de tratamento. Como, por exemplo, solicitar uma consulta à distância, como a gente viu uma modalidade que cresceu bastante também nesse período de pandemia. Você desafoga os hospitais e acaba tendo um controle maior por isso. Essa é a opinião, pelo menos, dos especialistas que a gente ouviu. Muito bem, Ana Paula Rodrigues trazendo pra gente então notícias a respeito do autoteste, né? E essa possibilidade que pode ajudar aí a detecção, né, de variantes da Covid na população brasileira, assunto que deve ser tratado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em breve. Valeu, Ana. Valeu.